Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 5, a missão da Igreja de Cristo. Para a nossa meditação de hoje, a leitura sugerida está em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, e para ela o título dado foi A Igreja e a Proclamação das Boas Novas. Diz assim a palavra de Deus: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos então meditando nesse texto sobre a missão da igreja. E é preciso lembrar aqui, que quando nós falamos desse assunto, nós estamos falando da tarefa referente à grande comissão, né? E, sem dúvida nenhuma, essa tarefa abrange a proclamação das boas novas, a proclamação do Evangelho, né? O Evangelho são as boas novas de salvação, de que Cristo salva o pecador. E a igreja foi encarregada, né? Foi comissionada, ou seja, foi incumbida, recebeu a responsabilidade, só ela, só a igreja, só quem faz parte da igreja, de levar a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem de que Cristo salva o pecador. Não podemos perder de vista essa tarefa que faz parte do ser igreja, né? E como se faz essa tarefa, né? Aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, na continuação do mesmo capítulo, né, diz assim no versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então o apóstolo Paulo deixa bem explícito aqui qual era a atividade que ele estava fazendo. Pregando a Cristo crucificado. Que, diz o apóstolo Paulo, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, os irmãos, reparem que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, é a mensagem do Cristo crucificado, do Cristo que salva, do Cristo que tira o pecado, do Cristo que é o Salvador do mundo. Essa é a mensagem. Então, nesse sentido, nós devemos ter sempre em mente, sempre claro, e sempre reforçar isso, para os nossos alunos, que a igreja proclama Cristo, o Cristo crucificado. Quando nós cantamos os hinos da harpa, nós podemos lembrar aqui também o hino 192, que tem por título Pelo Sangue, né? Quando os irmãos verificam esse hino, a terceira estrofe, o compositor começa perguntando: És um grande pecador? Eis aqui teu Salvador. E aí então o compositor diz: tema do bom pregador o Calvário. Ou invertendo, o Calvário é o tema
do bom pregador. Todo aquele que tem essa missão, que se entende salvo por Cristo e se entende responsável por levar o Evangelho, deve ter bem claro na sua mente que ele tem que falar de uma pessoa, falar de Cristo. Então, o tema do bom pregador, que é o único pregador que existe mesmo, que deve existir, né? Que é o pregador bíblico. É o pregador que é fiel à palavra. O tema desse pregador é Cristo. Ele fala de uma pessoa. Cristo. Cristo, Cristo. Pois é Cristo que salva, é Cristo que cura, é Cristo que batiza no Espírito Santo e é Cristo que breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos perder isso de vista. Infelizmente, nos nossos dias, isso tem acontecido. Esqueceram o tema, esqueceram a pessoa. Se você reparar, já existem certos lugares que se dizem cristãos, né? Certas igrejas que se dizem cristãs, em que quando ocorre a pregação do Evangelho, entre aspas, a pregação, nem se menciona Jesus na pregação. Nem se menciona. Jesus não é nem citado, muito menos pregado, muito menos anunciado. Quando muito, ocorre a apresentação de um Jesus Papai Noel. É aquele Jesus que abençoa apenas, que dá presentes para os mimados, né? É um Cristo diferente do Cristo da Bíblia. Infelizmente isso está cheio, mas nós, olhando para a Bíblia, aprendemos uma outra coisa, que quando nós vamos anunciar Jesus, nós temos que anunciar o Jesus crucificado, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. É esse o Cristo que a igreja deve proclamar. É a proclamação. Isso faz parte da missão da igreja. É o tema da nossa aula, a missão da igreja, anunciar Jesus. E aí nós lembramos as palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto, que dizia que a escola dominical cumpre um papel duplo, né? De evangelizar enquanto ensina e de ensinar enquanto evangeliza. Falando de Jesus, falando do autor e consumador da nossa fé. Ele é o único digno de honra e de glória. Por isso, anunciemos a Cristo, anunciemos a mensagem da salvação, anunciemos aquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus, que é eterno. Ele é merecedor da nossa glorificação. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.